Alô, amigos da Web TV Irati, grande abraço. Estamos chegando para mais um programa. Aliás, uma semana mais do que especial. Começamos a semana comemorando o Dia da Criança. Começamos a semana comemorando o dia de Nossa Senhora Aparecida. E um dia mais do que especial para todos nós, o Dia do Professor, o Dia da Professora. Então nós abrimos o programa de hoje externando aqui os nossos sentimentos de gratidão a você que é professor, a você que é professora. Aliás, poucos profissionais partilham com os outros o seu conhecimento, a sua inteligência, com o objetivo de fazer com que o outro cresça. Somente o mestre, somente o professor, somente a professora que tem essa vocação, verdadeiramente falando, é que tem essa capacidade. Então, o nosso carinho, o nosso respeito a você que é professor, a você que é professora. Primeira matéria de hoje. Corpo de Bombeiros, falamos com o Capitão Meira. Acompanhe a matéria. E hoje nós estamos visitando o nosso destacamento do Corpo de Bombeiros e ao nosso lado o Capitão Meira. Aliás, nesse processo, capitão, de interação com a nossa comunidade, recentemente vocês estiveram reunidos com os prefeitos da ANSESPAR, a Associação dos Municípios do Centro-Sul do Estado do Paraná. Eu ousaria em dizer até, capitão, que uma reunião, um encontro necessário com os prefeitos aqui, que muitas vezes estão à frente aí de grandes eventos e que obviamente requer aí um certo cuidado, as normas, as leis, as regras que precisam ser obedecidas para a segurança de todos. Exatamente, Sidney, a você, a nossa saudação, a toda a equipe, as pessoas que nos assistem nesse momento. Essa reunião, nós aproveitamos uma reunião que já existia, solicitamos uma agenda junto à ANSESPAR, para que nós pudéssemos prestar o devido esclarecimento ou até mesmo assessoramento técnico com relação a algumas normas do Corpo de Bombeiros aos nossos prefeitos da região. Hoje, o terceiro subgrupamento de bombeiros, ele é responsável por uma área de 20 municípios, que pega tanto a área de Irati, que são 11 municípios diretamente ligados à primeira seção de bombeiros, e os outros 9 municípios que compreendem tanto a área de São Mateus do Sul quanto a área de União da Vitória. Então nós aproveitamos esse momento para conversar com os prefeitos desses 11 municípios que estão diretamente ligados à nossa sede, que fica aqui em Irati, para passar algumas noções com relação ao trâmite da vistoria e também falar um pouquinho sobre as festas e quais são as exigências, as medidas mínimas de segurança que toda a edificação e principalmente uma festa, o que a gente chama de local de reunião de público, deve ter. Inclusive o prefeito de Teixeira Soares, Ivanor Miller, se manifestou afirmando categoricamente que é importante essa interação dos municípios com as autoridades no que se refere à área de segurança. Exatamente. Até observando essa fala do prefeito, que nós buscamos participar dessa reunião e prestar esses esclarecimentos, e não só nessa ocasião, porque foi uma ocasião muito rápida, até porque eles tinham muitos outros assuntos a serem tratados, mas principalmente também nos colocando à disposição de todas as prefeituras da nossa região e da comunidade em si, para que toda vez que a pessoa não só for realizar uma festa, um evento, mas for abrir o seu comércio, para que a pessoa esteja procurando o Corpo de Bombeiros e que, na maioria das vezes, ela vai precisar de um assessoramento técnico, seja para realização do plano de segurança contra incêndio, que deve ser realizado por um engenheiro, um arquiteto ou um profissional de engenharia, ou também quando existe a abertura de um pequeno comércio que muitas vezes vai ter lá só o extintor, só a sua iluminação, a sua sinalização de emergência. Então, nesse sentido é que nós nos colocamos à disposição para que as pessoas venham até o quartel e nós possamos prestar os devidos esclarecimentos para que as pessoas abram o seu comércio com a maior segurança possível. Capitão Meira, o evento ocorrido em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, foi um divisor de águas no que se refere a essa questão de segurança em eventos? Com certeza, Sidão. Nós tivemos, depois desse evento em Santa Maria, uma atenção muito maior por parte das pessoas com relação às normas do Corpo de Bombeiros. Na nossa região, nos 11 municípios que eu
eu já mencionei, que compõem a área do 3º subgrupamento de bombeiros, nós já realizávamos vistorias preventivas, mas depois que aconteceu isso, as pessoas que frequentam os locais passaram a cobrar mais. Então, com isso, houve um amadurecimento nessa cultura prevencionista de que as pessoas procurem o Corpo de Bombeiros, conheçam quais são as medidas que elas devem tomar, não só com relação aos locais de reunião de público, como era o caso da Boate Kiss, mas todo e qualquer local que vai abrir. Hoje a população está tendo essa mudança de comportamento, de nos procurar para saber quais são as medidas de segurança contra incêndio e pânico elas devem tomar para funcionar com segurança. Bem, nós tivemos na área de abrangência aqui do nosso destacamento alguns eventos que foram cancelados a nível de região. Até onde, Capitão Meira, ocorreu o entendimento dos organizadores desses eventos? Alguns eventos, como você mesmo falou, foram não só na nossa área aqui também, mas também na área do sul do estado. Tivemos também aí recentemente uma situação em São Mateus do Sul que houve alguns entendimentos contrários à norma e que também houve problemas na apresentação do plano de segurança contra incêndio, que é o documento básico. Esse documento vai constar as medidas de segurança contra incêndios, que são basicamente a questão dos extintores, a sinalização, a iluminação e as saídas de emergência. Porque muitas vezes as pessoas não morrem em situações decorrentes do incêndio, como foi o caso da Boate Kiss, mas as pessoas podem morrer também pelo pânico gerado. Digamos que uma caixa de som que estoure, ou qualquer outro problema que venha gerar um tumulto, e desde que não tenha essas saídas de emergência, se for um evento à noite, não tiver uma iluminação, uma sinalização de emergência que aponte para onde essa população deve seguir o sentido do fluxo de abandono, isso pode vir a causar problemas, inclusive morte, como aconteceu lá em Santa Maria. Bem, nós observamos aqui na nossa região vários eventos em que às vezes as prefeituras estão à frente, seja pelo aniversário de emancipação política ou por ter um vínculo, às vezes, com o próprio município. Mas temos também vários casos de terceirização de eventos, ou seja, a responsabilidade é para todo mundo, capitão. Existem alguns casos que, quando a prefeitura ou qualquer outro lugar loca o espaço, existe uma responsabilidade solidária. Na maioria das vezes, o responsável pelo evento, ele é responsável total por aquilo que está acontecendo. Então, o que acontece? Ele tem que procurar o Corpo de Bombeiros com uma certa antecedência. A norma fala que, dependendo do evento, são 7 a 10 dias para que se apresente o plano de segurança contra incêndio e pânico para a instalação e ocupação temporário. O que é esse PSCIP que a gente chama? Para instalação e ocupação temporária. Ele é um projeto, um plano de segurança que ele vai demonstrar para nós, para o Corpo de Bombeiros, onde ficam ali, seja a arena de rodeio, uma arquibancada. Então, ele tem que ser entrado com esse processo pelo menos 10 dias antes do evento. E, além disso, existe o plano de segurança contra incêndio da edificação permanente, que esse sim já deve estar aprovado. Que esse para edificação permanente é quando tem um barracão, que vai ser feito um baile, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, são dois planos de segurança diferenciados. Então, um para instalação e ocupação temporária, que, como eu falei, é arquibancada, arena de rodeio, todas essas instalações temporárias elas devem ter uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, que vai dizer que ela não vai cair e que ela tem condições de ser ocupada. Então, tudo isso demanda de um certo tempo para que o Corpo de Bombeiros possa analisar. Então, o ideal mesmo é que se entre pelo menos 30 dias antes. Como eu falei, a norma fala de 7 a 10 dias, mas hoje nós temos um problema sério com o efetivo. Eu não vou aqui entrar em pormenores com relação a isso, mas para que a gente consiga aprovar com uma certa tranquilidade esse plano de segurança contra incêndio, até porque, na maioria das vezes, ele não é aprovado na primeira análise, porque a norma de contra incêndio ela perfaz uma gama e um arcabouço de legislação, de normas de procedimento técnico muito grande. Então são 41 normas de procedimento técnico. Então não é na primeira apresentação que consegue se aprovar esse projeto. Então ele retorna para o engenheiro para que seja feito correções. Então isso demanda de algum tempo,
porque nós não temos só um projeto para ser analisado, nós temos hoje mais de 50 projetos para ser analisados pelo nosso setor, o nosso serviço de prevenção contra incêndio. Então é interessante que as pessoas entrem antes, fica a orientação também para as igrejas que fazem festa. Isso também, nós temos muitos problemas que são causados porque as pessoas têm amadurecido, mas algumas comunidades ainda entram com esse plano de segurança contra incêndio em cima da hora, e aí tem toda uma questão de ter que adiar a festa por conta que o Ministério Público também tem cobrado o nosso documento. Então, isso a gente sempre orienta para que as pessoas realmente consigam, quem vai organizar esse tipo de evento, tenha o cuidado de entrar com bastante antecedência. Bem, capitão Meira, e a história confirma também que, em caso de negligência, sobra para as autoridades do município, para o promotor do evento e, como foi o caso lá de Santa Maria, até mesmo para o pessoal do Corpo de Bombeiros. Exatamente. Naquele caso, nós tivemos uma condenação, né, até mesmo para o comandante ali do Corpo de Bombeiros. Então, é uma responsabilidade muito grande com relação a esses eventos. A pessoa que está causando, que está gerando, digamos assim, esse risco, né, ela é responsável para que juntamente com as autoridades, como você falou, tanto a Prefeitura Municipal quanto o Corpo de Bombeiros, para que esse evento seja realizado com a segurança devida, segundo as normas. Então, por isso que nós cobramos exaustivamente, e muitas vezes até algumas pessoas não entendem essa cobrança, mas é tudo para prover uma maior segurança das pessoas que frequentam qualquer tipo de evento e festa na nossa região. Capitão Meira, nós poderíamos considerar que Irati é uma cidade segura em relação às casas noturnas, aos espaços que são cedidos, locados para a realização de eventos, ou ainda há muito que se caminhar? Nós temos muitos locais, Sidão, que têm cumprido a legislação e têm cumprido as normas de segurança. Temos alguns locais que cumprem em parte, portanto, não tem a nossa liberação total. E temos alguns outros locais que ainda, infelizmente, acabam funcionando na clandestinidade ou sem ter o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Quando isso acontece e existe uma denúncia, nós vamos e fazemos a vistoria e também enviamos, como a norma manda, para o Ministério Público solicitando o fechamento desses locais. Então, hoje, só respondendo a tua pergunta, né, nós podemos dizer que nós temos sim uma certa segurança aqui em Irati nos locais em que há principalmente a questão de um local de reunião de público onde existe concentração maior de pessoas. Capitão Meira, vamos aproveitar aqui a sua participação conosco na Web TV Irati, falar sobre esse período que se aproxima, que é o verão, né? Oficialmente ainda ele não chegou, mas as altas temperaturas convidam especialmente crianças, jovens, adolescentes e até mesmo alguns adultos para os rios, para as cachoeiras, para os tanques, enfim, né, com o objetivo de se refrescarem naturalmente. E o histórico nos relata isso, de que infelizmente muitas mortes acabam ocorrendo. Me parece que os exemplos não estão ainda sendo suficientes para a prevenção. Infelizmente as pessoas não aprendem com o problema vivido por outras, o drama vivido por outras pessoas, né? Nós temos inúmeros casos de pessoas que perderam entes queridos por conta de muitas vezes de uma falta de cuidado, quando da utilização de rios, lagos, até mesmo piscina. Eu costumo dizer que a água, ela até dentro de um balde, para uma criança pequena, ela oferece um risco, ou num tanque de lavar roupa. Então, iniciando essa conversa nossa no sentido da questão dos afogamentos, o cuidado que nós devemos ter começa lá desde a criança até aquela pessoa que também vai, aquele pescador que se julga conhecedor, aquela pessoa que tem uma capacidade natatória melhor. Então, a pessoa não agir com a água com imperícia, imprudência ou negligência. Sempre tomar cuidado com relação a esses três quesitos aí, para que o seu lazer, o seu verão, a sua diversão, o calor não venha se transformar numa desgraça.
Tá certo. Capitão Meira, deixa eu aproveitar a sua presença e a gente abordar, e é importante a palavra de um especialista, porque recentemente o Brasil trabalhou muito a questão da troca de extintores em veículos, porque deveria mudar, porque o que vinha ocorrendo não oferecia segurança, enfim, aquela denominação, caracterização de veículos, instrumentos e tal. De repente, houve por bem de que tudo isso foi cancelado, agora não tem mais obrigatoriedade de extintor em veículos. Como é que o Corpo de Bombeiros, que sempre trabalhou no aspecto preventivo, recebeu essa informação? Para nós, realmente, quando nós buscamos orientar e fiscalizar para que se tenham melhores condições de segurança e uma situação dessa acontece, realmente nós não concordamos com isso, porque o Corpo de Bombeiros sempre, desde aquela questão, acho que você deve se recordar da questão do kit de primeiros socorros, que aí muitas vezes a gente fica até pensando, algumas pessoas perguntam, né, mas o que acontece? Será que existe um interesse comercial? O Corpo de Bombeiros sempre orienta para que as pessoas tenham e sigam as leis. A partir do momento que você não tem mais a obrigatoriedade de carregar um equipamento essencial, realmente fica muito complicado, né? Porque se acontecer, quantos incêndios deixaram de existir por conta de um extintor, né? Porque o extintor, ele não é para um grande incêndio, ele é para um princípio de incêndio. Então, quando ocorre um princípio de incêndio num carro, desde que você seja usado corretamente o equipamento, você pode debelar, você pode cortar o mal pela raiz, antes que, né, muitas vezes até vidas se percam, né? Então, para nós, realmente, a gente também não entende por que isso acontece, né? Por que uma situação tão importante como essa acaba, né, voltando a uma situação anterior, menos favorável à segurança das pessoas. Você conhece a Clínica Renal Irati? A clínica de hemodiálise aqui do nosso município, referência regional. Conheça um pouquinho na matéria que nós fizemos com o Dr. Paulo Henrique Fraschino, um dos diretores da nossa Clínica Renal Irati. Ao nosso lado, o Dr. Paulo Henrique Fraschino, um dos grandes responsáveis por toda essa estrutura. Ele que já está aqui em Irati há praticamente 15 anos, só de clínica são 12, é isso mesmo, Dr. Paulo Henrique? É isso aí, Sidão. A gente teve a felicidade de vir para Irati em 2001, iniciando todo um trabalho de preparativo para a instalação da clínica. Esse processo para que as coisas acontecessem levaram praticamente 2 anos, e a clínica passou a funcionar em 2013, ou seja, são praticamente 15 anos vivendo em Irati. Por que nefrologia? Nefrologia, eu acho que veio... Quando a gente termina a faculdade de medicina, a gente tem opções diversas de áreas de atuação. E eu acho que todos nós, em qualquer profissão que escolhamos, nós temos que tentar algo que nos preencha. A nefrologia tem uma característica que difere de outras especialidades, que é o contato com o paciente quase que diário. Os pacientes que fazem diálise precisam desse tratamento 3 vezes por semana. E eu acho que o que mais me atraiu nessa escolha foi isso, de ter essa proximidade, dessa quase que uma intimidade com o paciente. É diferente a relação do médico nefrologista com o seu paciente, se comparado com algumas outras especialidades. A nossa especialidade não é uma especialidade em que nós encontramos um paciente em um dia e vamos ver um retorno dali 1, 2, 3 meses. Isso é muito próximo, é isso que talvez traga a maior satisfação. Os pacientes passam a conhecer muito da gente e nós, consequentemente, muito dos pacientes. Ou seja, há quase que a formação de um laço familiar entre equipe, entre médico, entre os pacientes, a própria família do paciente. Acho que isso, para mim, é o que justifica o fato de ter feito essa especialidade, esse diferencial. Houve alguma influência ou não? Houve influência. Talvez a pessoa que mais me influenciou nisso foi a minha esposa, Cláudia, que trabalha aqui com a gente também, que é nefrologista, e ela, muito cedo na faculdade, definiu por essa área. E eu tive essa possibilidade de vê-la atuando, e isso foi, sem dúvida, um dos fatores que me chamou a atenção da nefrologia. E daí das características do dia a dia dela que realmente fizeram com que isso passasse a fazer parte da minha vida e me completasse profissionalmente.
Doutor Paulo Henrique, um passarinho verde me contou que lá atrás, assim no princípio, otorrinolaringologia me parece que fez parte da sua vida por um período. Essa informação procede? Procede. Eu fiz a residência de otorrino no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba durante 1 ano. E, como eu falei, nesse mesmo tempo eu via a Cláudia atuando ou iniciando suas atividades na residência também na área de clínica médica e depois de nefrologia. E eu comecei a notar que algumas coisas do meu dia a dia na minha residência anterior não me chamavam tanto atenção quanto essa história que a Cláudia vivia no momento. E o legal, eu acho isso, da medicina ou de qualquer profissão, é essa busca. A gente pode mudar, a gente pode escolher outras áreas de atuação em qualquer profissão. E eu, na época, pensei, poxa, isso é para a vida toda. Eu quero procurar algo a mais, que me complete, que me traga uma felicidade, enfim, uma realização. E daí eu acabei saindo da residência de otorrino, fiz outra prova, etc. Fui fazer clínica médica, fui fazer nefro e aí a vida se seguiu. Não seria então apenas uma questão profissional? Não foi. A minha decisão pela nefrologia foi muito mais pessoal. A busca de uma realização, a busca do algo a mais, a busca de me sentir pleno dentro da profissão que eu tinha abraçado. Não que eu ache que o otorrino não pudesse me completar. Mas eu comecei a sentir algumas faltas, vamos dizer assim, e que eu via que elas podiam ser preenchidas dentro de outra especialidade. Então foi uma coisa, na época, eu muito jovem, 22 anos, 23 anos, não foi uma atitude fácil você chegar para o teu preceptor de residência, para o teu chefe e falar, olha, eu quero mudar de área, quero mudar de especialidade e tal. Mas eu acho que foi um amadurecimento já naquela época e eu tinha certeza que era o que eu queria. Por isso eu acho que tudo aconteceu como aconteceu por uma escolha correta, pessoal, mais do que profissional. Passados esses anos todos, Dr. Paulo Henrique, se considera um profissional realizado? Eu sou realizado na minha profissão, sou realizado no meu dia a dia, não conseguiria viver sem isso, faz parte da minha vida. Eu acho que bom que naquela época eu tive essa luz, esse insight de pensar, não, vamos procurar algo que seja pleno. Então eu me sinto muito feliz. Quantos pacientes hoje são atendidos pela clínica? A clínica atende hoje em torno de 80 pacientes. Esse número é um número que se mantém estável nos últimos anos e tem uma justificativa. Nós temos pacientes que vão transplantando, alguns pacientes eventualmente recuperam função, etc. Então, a gente tem mais ou menos 80 pacientes hoje em tratamento de diálise, alguns em diálise peritoneal e outros em hemodiálise. E a demanda regional? A gente não tem demanda reprimida. Graças à expansão da clínica que aconteceu há 2 anos atrás, hoje a gente tem uma tranquilidade com relação ao tratamento do paciente renal crônico que precisa de diálise. Nós temos vaga, nós não temos nenhuma preocupação hoje, graças a Deus, com relação à dificuldade no tratamento desses pacientes. Ou seja, precisou vaga, temos como aumentar o número de atendimento caso a região precise, mas a gente está muito equilibrado, muito tranquilo, diferente dos anos atrás que você mesmo acompanhou, em que houve um momento que a gente estava com nossa capacidade instalada plena, a gente não podia mais receber pacientes e tal. Graças a Deus hoje a gente tem essa tranquilidade e eu tenho essa impressão, pela história do crescimento do número de pacientes, etc., que isso ainda vai por muitos anos com essa situação muito bem controlada, ou seja, sem problema nenhum com relação a esse tipo de atendimento. Qual seria a capacidade máxima hoje da clínica? Nós poderíamos quase dobrar o número de pacientes. A gente facilmente poderia atender em torno de 150, 140 pacientes. E nós temos 80, então a gente tem ainda uma estrutura bem razoável para os próximos anos. E é assim que tem que funcionar. A hemodiálise ela não pode ser encarada, a clínica de hemodiálise, como uma situação em que você
objetive o tratamento daqueles pacientes que estão com você naquele momento. Você tem que planejar pelo menos para 5 anos. E eu acho que a gente está muito tranquilo para os próximos anos aí com relação a essa estrutura aumentada que foi há 2 anos atrás. Bem, a clínica trabalha também o fator preventivo, né? Alguns passeios ciclísticos são realizados com o objetivo de conscientizar a população sobre a gravidade e muito especialmente sobre o processo de prevenção. O senhor tem feito, quais são os resultados desse trabalho de conscientização, dessa tentativa de conscientizar, doutor Paulo Henrique? Em alguns momentos, Sidão, a gente acaba se frustrando um pouco, vou ser muito franco com relação a isso. A mentalidade não é nossa, da nossa região, é uma mentalidade que está se tentando mudar no país em relação à saúde pública, que justamente é essa, a gente fazer uma medicina preventiva, menos terapêutica ou curativa. A gente tem que ter prevenção das doenças. As doenças que incidem e que trazem o paciente para a diálise, especialmente a diabetes e hipertensão. E a gente sabe que a população de diabéticos e hipertensos na nossa região, no nosso estado, no nosso país é muito grande. As campanhas acontecem já há mais de 10 anos, essas situações em que você citou. Todo mês de março comemora-se o Dia Mundial do Rim, nós saímos nas escolas, as secretarias de saúde que se interessam nos chamam para palestras, etc., para tentar incutir na população a necessidade da procura do problema. A doença renal pode ser silenciosa. Um paciente hipertenso, um paciente diabético pode ter alteração do rim sem ter sintoma. E quando o sintoma aparece, muitas vezes essa alteração já se agravou. Eu tenho o exemplo de hoje. Hoje tem uma senhora começando diálise com a gente em que não sabia que tinha alteração da função do rim, diabética de muitos anos. Ou seja, infelizmente isso ainda continua acontecendo. Melhorou com essas campanhas, melhorou com o próprio conhecimento regional, o próprio conhecimento da população com relação à existência da clínica dentro da cidade. Eu sei, porque eu ouço falar, que alguns pacientes já espontaneamente pedem para o seu médico: eu quero saber como está meu rim. Alguns já sabem que precisam de um exame de creatinina no sangue, que precisam de um exame parcial de urina, e é isso que eu sempre defendi. O paciente tem que ser conhecedor do problema e tem que ter a tranquilidade de poder pedir para o seu médico que investigue doenças renais. A exemplo do que acontece na cardiologia, que é comum a gente ver uma pessoa que diz: eu fui no meu médico e perguntei como estava meu colesterol, como estava minha glicemia. A gente quer tentar incutir isso também no paciente, o colesterol e a creatinina, né, que é o exame que vai mostrar a função do rim. E muitas vezes, como eu falei, o paciente tem alterado esse exame e não sabe. Pelo diabetes de muitos anos, pela pressão alta de muitos anos, seja lá o que for, mas ele não sabe. Ele pode só descobrir isso se ele não pedir exame quando os sintomas começarem. E, eventualmente, quando esses sintomas começarem, a gente, como nefrologista, já não consegue mais reverter o problema. A gente consegue tratar através da diálise. O que a gente busca é o contrário. A gente busca evitar que os pacientes entrem em diálise. Bons resultados têm acontecido? Sim. Mas ainda a gente quer mais. Ainda é pouco perto do que a gente talvez possa fazer. Doutor, quais são os maiores inimigos dos rins? Como eu falei, diabetes, hipertensão, o uso de medicamentos de forma indiscriminada, especialmente os analgésicos e os anti-inflamatórios. A gente sabe que a venda desses remédios não é muito controlada. Todos nós, eu não tenho dúvida, temos em casa alguns anti-inflamatórios. Eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas nós temos analgésicos e anti-inflamatórios. Tive uma entorse, eu tomo tal remédio e tal. Esses medicamentos, isso é óbvio, como qualquer um, eles são benéficos e devem ser usados. O problema é naquele paciente que não sabe que já tem alguma alteração da função do rim e está usando isso daí. Remédios desse grupo de medicamentos, como eu falei, anti-inflamatórios e analgésicos. Alguns antibióticos são maléficos e trazem problema para o rim. Os cálculos renais, as pedras, isso, se não bem tratada, se não bem vista, vai trazer problema por obstrução, etc., que são plenamente resolvidos. Você não admite-se hoje que uma pessoa perca o rim por causa de cálculo renal, de pedra. Infecções urinárias de repetição é outro fator.
Uma outra causa que se fala muito hoje em dia é o próprio envelhecimento da população. Né? A nossa população está envelhecendo, alguns com mais saúde, outros com menos saúde, mas esse aumento também dos pacientes mais idosos, alguns já com disfunção renal, tem que ser pesquisada nos pacientes já de terceira idade. A obesidade, especialmente aquela obesidade mórbida, é um fator de risco para a doença renal. Ou seja, nós temos vários fatores de risco. Os mais importantes, que eu gostaria de deixar talvez como uma mensagem principal, é para a população de diabéticos e hipertensos sempre. E para aquelas pessoas que já têm alguém na família que tem algum problema renal. E não se automedique nunca, né, se possível. E quais são os maiores aliados do rim? Aliados do rim. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que os... É uma alimentação saudável. A história do sal, doutor Paulo. O sal a gente sabe ser maléfico, né? O sal influencia no melhor ou no pior controle dos níveis de pressão, e a gente falou agora há pouco da hipertensão. Então, o sal é um fator predisponente para aparecimento de pedras nos rins. Então, o sal... O que a gente costuma dizer assim, a alimentação saudável, de uma forma geral, é saudável ao rim. Líquidos, não preciso nem dizer, né? Os rins funcionam bem à medida que nós nos hidratamos bem. A gente nota que, talvez, agora, uns anos para cá, a gente notou um pouco, o pessoal mais jovem, principalmente, tem o hábito de tomar bastante líquido, alguns até em excesso, mas as pessoas têm cuidado mais da hidratação. Então, exercícios físicos são extremamente importantes também para a saúde dos rins, uma boa hidratação e uma alimentação saudável, sem exageros de sal, sem exageros de proteínas, uma alimentação balanceada, uma alimentação, aquele prato bonito que todos nós devemos ter, com um pouco de verduras, com um pouco de proteína, com carboidratos, aquele prato bem montado, como as nutricionistas gostam de dizer. Isso é a saúde dos rins. E, óbvio, cuidado com todos esses fatores predisponentes que eu falei há pouco. Doutor Paulo Henrique Frachino, nós conhecemos muito bem o processo de humanização que a clínica trabalha também, não é? E como separar o profissional, doutor Paulo Henrique, doutora Cláudia, os demais que trabalham aqui, com o lado humano? Como não se envolver emocionalmente, por exemplo, quando se perde um paciente? Essa talvez seja a situação mais difícil de quem trabalha com doença crônica. Eu já passei por várias etapas de aprendizado na vida com relação a isso. Quando a gente está em formação acadêmica, muitas vezes nos é incutido essa situação de que você não deve ter um envolvimento emocional com relação ao seu paciente, especialmente para você não mudar condutas em virtude dessa proximidade emocional. Por isso que sempre há a orientação de que o profissional médico não trata alguém da família. Eu tenho, depois de quase 25 anos de profissão, eu vejo assim, o envolvimento emocional é algo benéfico para os dois lados. Não, com a maturidade, não influencia a tua decisão. Você consegue ter frieza na hora de atuar, na hora de tratar o teu paciente, mas hoje em dia, não, é uma coisa que não é uma preocupação, eu acho que é uma coisa muito boa esse envolvimento, e não tem como, eu encaro isso até com uma certa naturalidade, não tem como a gente, convivendo com um paciente 3 vezes por semana, durante anos da vida dele, que a gente consiga separar isso. A gente não consegue. Nós todos aqui, eu falo por todos, nós sofremos muito quando perdemos um paciente, aquilo nos abala, nos traz, em alguns momentos, frustrações, como quando os resultados são favoráveis, nos trazem alegria e realização, e a gente tem que aprender a lidar com isso na vida da gente. A vida, infelizmente, tem perdas, eu acho que eu penso diferente, eu acho que isso nós nem tentamos separar na hora de discernir, de tomar atitudes que seja melhor para o paciente sem envolvimento emocional, mas frente a uma perda a gente não consegue se manter alheio àquilo, né? Como eu falei, os pacientes
literalmente passam a fazer parte da família da gente. Então, não tem como não sofrer. Dr. Paulo Henrique Frachino já chorou a perda de um paciente? Várias vezes. Várias vezes. É normal, é normal. A gente não tem como não é difícil se dar quando você está aqui no dia a dia é muito difícil. Os pacientes criam um vínculo com a gente com eles que é diferente, né? A perda não tem, como eu falei, não tem como a gente... O emocional não fica na clínica, é isso? Não fica, não fica. O emocional acompanha. Eu digo assim, eu brinco com os pacientes, tem alguns pacientes aqui que têm o dobro da minha idade, mas eu digo assim, são todos meus filhos, né? Eu me preocupo, isso faz parte. Eu acordo à noite, muitas vezes, pensando nisso. O fato de ser casado com uma profissional da mesma área facilita, digamos, o entendimento? Muito. Facilita muito, eu acho muito difícil, talvez, a gente sabe de casais não médicos, mas a gente sabe da nossa cidade que isso é uma característica, tem muitos casais de médicos. Facilita muito a compreensão, talvez isso seja um ponto importante, o contraponto, você ter alguém que entenda da situação e que nesses momentos em que você se abate com a perda, etc., seja essa pessoa que seja o alicerce, que te coloque para cima de novo e tal. Mas facilita muito, porque é comum em casa a divisão, essa situação de estar dividindo as coisas que aconteceram na clínica, as preocupações. Eu estou com um paciente que está com febre, eu estou preocupado. Estou em casa, mas eu estou ligado, estou pensando se é que está tudo bem, se é que não está tudo bem. E não tem como ser diferente. Dr. Paulo Henrique Frachino, muito obrigado por nos acolher aqui na sua clínica. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição e assim que possível voltem para mais uma conversa. Muito obrigado pela atenção de todos. Até semana que vem com mais um programa Centro Sul Notícias aqui pela nossa Web TV Irati.